Entonces voy a leer una traducción de mi presentación en español, mas certamente por no hablarlo correctamente, porque hablo el portuñol, que es una lengua utilizada por todos los brasileños para se comunicar con los compañeros de América Latina de origen española. Entonces, voy a hacer lo posible para ser bien comprendido. Es un honor estar aquí, agradeço mucho por la presencia de todos. La discussão que vou apresentar é parte do ponto de vista da antropologia. Eu sou antropólogo e trabalho com antropologia do direito em Brasil e na perspectiva de estudo de instituições e de fenômenos que estudam e administram conflitos. Sou coordenador de um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia que está entre os outros 100 institutos em Brasil que representam a excelência da pesquisa brasileira na área do Ministério de Ciência e Tecnologia. São 100 institutos, aproximadamente 10 estão voltados para as ciências humanas e sociais, e nós outros coordenamos um instituto desses que têm esses institutos desde 2009, quando foram instituídos, têm por missão transferir o conhecimento da pesquisa de excelência para a sociedade brasileira. Então, espero que seja esta mais uma contribuição do INEAC, que é o nome do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos. E com isso, estou também muito gripado, minha voz não está normal, mas vou enfrentar os desafios da maneira como posso. Então, empiezo. Meu objetivo aqui é discutir a efetividade das formas de controle jurídico-social para evitar transgressões genericamente denominadas corrupção. Hace muito que os antropólogos aprenderam que em qualquer sociedade há regras e que sua existência implica sua transgressão. O problema do campo do direito, então, é administrar os conflitos provenientes das diferentes transgressões através de mecanismos mais ou menos institucionais, mais ou menos formais. Em las sociedades complexas, especialmente nas sociedades ocidentais, o Estado ou o governo, como dizem os Estados Unidos, ocupa um lugar destacado em esses processos de administração de conflitos. Há instituições especializadas para desempenhar esse papel e os segmentos coletivos e individuais da sociedade a eles recorrem sempre que se veem involucrados em algum conflito que não conseguem administrar por si sós. Sin embargo, ao menos dois grandes modelos em la tradição jurídica ocidental. Aunque situada por los estudiosos como oriunda de uma mesma matriz. Esses modelos, em geral, são vistos como sucessivos, pertencendo a momentos históricos diferentes. Sin embargo, uma mirada mais acorde, auxiliada por procedimentos etnográficos aplicados no campo jurídico, suas instituições, práticas e representações, pode mostrar matizes inusitados, muitas vezes ocultas a los operadores del campo. Assim, minha primeira tarefa é de explicitar e profundizar o contraste entre os diferentes princípios presentes em diferentes modelos de construção das verdades jurídicas e seus efeitos nas estratégias de controle das ações das autoridades públicas e de seus agentes em suas relações com a sociedade. A continuação, discutirei a efetividade ou não dessas diferentes estratégias em contexto brasileiro. Para isso, passo a descrever inicialmente o modelo jurídico. Estou trabalhando com modelos jurídicos. Modelo jurídico para a sociedade, usualmente considerado como mais ou menos contemporâneo, que poderia ser imaginado como um paralelepípedo, um sólido cuja base é igual acima e onde, por lo tanto, não há critérios prévios de exclusão. Todos, em princípio, podem chegar a cima.
Aqui se parte do princípio de que a sociedade está composta de indivíduos diferentes entre si, pero com os mesmos direitos e com interesses divergentes. A oposição de los iguales e o conflito resultante de ella é, por lo tanto, inevitável. A vida social é possível através da administração negociada de los conflitos en el espaço público e o papel do direito é operar processos de administração de conflitos que sejam efetivos para produzir e reproduzir constantemente a ordem social possível. A mobilidade social se justifica pelo mérito dos indivíduos que têm um mínimo de direitos comuns. A desigualdade inerente ao mercado é fruto de méritos diferenciados. O direito iguala a los diferentes para produzir uma justificação ético-moral para a desigualdade inevitável produzida pelo mercado. O espaço público está gestionado por regras que se aplicam a todos os interessados de maneira uniforme. A aplicação se hace no universo restringido e local, onde as regras são produzidas de maneira consensualizada. Sua aplicação, portanto, é literal. O outro modelo jurídico para a sociedade, a ser contrastado com o anterior, se assemelha a sólido em formato de uma pirâmide e concibe a sociedade como composta de segmentos desiguais e complementários. A base é menor que a cima, então é seguro que não todos que estão abaixo terão a oportunidade de chegar a cima, havendo critérios para sua exclusão. Aqui, o conflito em las partes desiguais e complementares é destrutor da harmonia del todo. O direito, portanto, se esmera em suprimir os conflitos ou incluso as partes que estão em conflito, especialmente entre os desiguais, para pacificar a sociedade. Então, o rol do direito é pacificar a sociedade, evitar que tenha conflitos. As regras que ordenam a pirâmide são generais e abstratas e devem aplicar-se de maneira particular a los segmentos desiguais que a compõem. Assim, devem ser interpretadas por uma autoridade que tenha um conhecimento particular e privilegiado inerente a seu ponto de vista no vértice da pirâmide. Aqui, o poder se identifica com o saber e não interessa saber o significado nem o alcance da regra, sino a opinião de quem a interpreta e aplica. Se deriva destes modelos duas estratégias distintas de controle social, uma com ênfase disciplinário, outra com ênfase repressivo. Uma própria de sociedades dotadas de sistemas jurídico-políticos de promoção da igualdade, orientados à normalização de seus membros e agentes públicos, e outra própria de sociedades fundadas em princípios que buscam compensar desigualdades e promover formas de controle social que se propõem exercer um controle externo da sociedade, em particular por intermédio desse corpo de agentes estatais. Esses modelos ideais e não idealizados, pois fruto de investigação empírica, não se realizam idealmente em nenhuma sociedade. Pero en el contexto das sociedades ocidentais contemporâneas, se suele enfatizar en la legislación y las discusiones de los juristas el modelo del paralelepípedo. En Brasil, sin embargo, debido a contextos históricos particulares, estes dois modelos convivem en la legislación y en las doutrinas de los juristas de maneira complementaria, como se não foram completamente contraditórias. É como se tivéssemos um paralelepípedo engastalhado com uma pirâmide, juridicamente e legalmente falando. A tradição jurídica brasileira se opõe às formas mais liberais das tradições jurídicas ocidentais por assumir um ponto de vista estatal. No século XIX, depois da independência, Brasil autorizou a existência de cursos superiores, sendo o curso de Direito, porque Portugal não permitia a existência de cursos superiores na colônia, diferentemente de Espanha, por exemplo. Brasil autorizou a existência de cursos superiores, sendo os cursos de Direito os primeiros a serem criados, meticulosamente regulados por el Estado e vinculados a ele. Es decir, a enseñanza e a reprodução de direito liberal e burguês aqui han privilegiado desde seu início a formação de quadros para a administração do império,
a diferença do que ocorre no marco de outras tradições jurídicas ocidentais, é como proteção de los cidadãos e do mercado ante o Estado ou incluso contra ele, e donde, por lo tanto, sua enseñanza se dá a partir da sociedade e segundo seus interesses. A esta circunstância se suma a tremenda dificuldade de adaptar as ideias de igualdade jurídica do paralelepípedo formal de los sistemas liberales em nosso país no século XIX, pois, además de estar bajo regime político imperial, de explícita desigualdade jurídica entre os súditos brasileiros, que representou uma continuação dinástica da monarquia absoluta portuguesa, com sede em Brasil de 1808 a 1821, em contraposição ao destino político republicano da América Espanhola pós-colonial, o regime jurídico-político estava comprometido ideologicamente com a esclavitud. Essas circunstâncias fizeram que, aunque a independência ocorrera em 1822, a esclavitud só foi abolida em 1888, havendo sido editado o primeiro Código Civil apenas em 1916. Demora que não ocorreu certamente na esfera penal, pois logo da independência, a partir da década de los 30, de 1830, se tratou de elaborar e aprovar um Código Penal e um Código de Processo Penal, esse último havendo recebido significativas reformulações nos anos 40 e 70 do século XIX, com validez para todo o território nacional. É decir, em Brasil independente havia uma significativa porção da população que era sujeito de direito penal, mas não era sujeito de direitos civis. Esta postura jurídica se vai refletir depois na República, na concepção da igualdade jurídica de matriz aristotélica, tão enfaticamente descrita por um famoso jurista, Rui Barbosa, em sua oração a los jóvenes, todavia corrente em pleno siglo XXI, aunque datada da década de 20 do século passado. Quoted, aspas, la regla de igualdade não consiste sino em quitoar desigualmente a los desiguales em la medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à lei de desigualdade natural, é que se encontra a verdadeira lei da igualdade. Com esta operação lógica, Rui Barbosa, em plena fase de formação de nossa República, transforma a diferença comprovadamente encontrada na natureza em desigualdade social, reafirmando assim juridicamente da desigualdade de trato jurídico como ordem fundante da igualdade jurídica à la brasileira, donde o outro cidadão, se é diferente, está condenado a receber tratamento jurídico, policial e judicial desigual. Essas características se articulam com um descompasso na construção social, política e jurídica de nossas concepções de cidadania, sempre adjetivada como regulada, como Vanderlei Guilherme dos Santos lo disse, relacional, como Roberto da Mata lo disse, e estadania, como José Murilo de Carvalho lo disse. Esse descompasso se reflete fortemente em los obstáculos encontrados por los processos de socialização normalizadora da população, próprios da sociedade industrial, e que traem consigo um câmbio de modelos institucionais de controle social repressivo por modelos disciplinares, como disse Foucault, que têm a concepção contemporânea de policia, suja forma mais explícita. Em uma sociedade desigual juridicamente, onde o trato desigual é a regra, não se pode facilmente convencer a los cidadãos de que as regras que não se aplicam de maneira uniforme a todos devem de todos receber o mesmo respeito. A obediência às regras, como é señalado sistematicamente em meus trabalhos, toma valoração negativa de obediência subalterna e de desobediência. Pode incluso ser ilegal, pero não se parece como imoral. Assim, muitas das concepções liberais de direito, reproduzidas por enseñança jurídica, que representa o direito como uma proteção dos cidadãos contra o abuso do governo ou de outros cidadãos, se leem em Brasil
como formas retóricas abstratas, sin correspondencia en las prácticas institucionales cotidianas. Essas representações são responsáveis de um surpreendente rechaço no campo jurídico brasileiro da ideia de igualdade formal, como trato uniforme de los ciudadanos para obter justiça, acentuando, por el contrário, a pretensão de que, através da aplicação de um trato desigual, restaurada uma igualdade denominada material, pretensão absurda no modelo capitalista, que se nutre da criação permanente de desigualdades, que a igualdade jurídica formal, é decir, o trato uniforme de los diferentes, paradójicamente, pretendia mitigar. Entre outras consequências, o trato uniforme na aplicação da lei favorece os procedimentos, os processos de normalização da sociedade, que consiste na criação de normas de interpretação literal que se aplicam de maneira uniforme a seus criadores e principais interessados, já seja em instituições públicas ou privadas. O trato desigual descuelga a lei ou a regra da possibilidade de normalizar a los sujeitos a los que se aplica, pois depende de circunstâncias externas ao controle de los que estão submetidas. A referida representação de que a igualdade jurídica está vinculada a um trato desigual e não a um trato uniforme vai refletir-se fortemente desde o princípio no processo penal brasileiro, el qual, pretendendo constituir-se instrumento de controle das formas policiais e judiciárias de administração institucional de conflitos, elige a inquisitorialidade, é decir, os processos sigilosos e escritos conduzidos por uma iniciativa do Estado como a melhor forma de administração em conflito entre os desiguais juridicamente. A tradição de estudos nesta área de administração de conflitos criminais por el Estado suele argumentar que os sistemas jurídicos repressivos, inicialmente encargados de exercer o controle social em uma sociedade monárquica de desiguais, abatendo-se desapiadadamente sobre os infratores, vão sendo paulatinamente complementados por formas de controle que, através de dispositivos de sequestro e vigilância, se vuelven para produzir sujeitos dóciles, lo que, em princípio, evitaria comportamentos criminais ou corrigiria a seus autores. Esse sistema de normalização, sin embargo, como já mencionamos, implica uma estratégia de convencimento de los sujeitos implicados em ella de que as regras que estão aplicando devem ser de maneira transparente, universal e uniforme a todos os interessados, todos diferentes entre si, pero com iguais direitos. Para isso, essas regras devem ser representadas como se foram construídas também de forma transparente para todos, por el mesmo conjunto de interessados que decidem normalizar-se, convertendo-se elas, de certa maneira, em suas regras. Por isso, a infração a essas regras tem um conteúdo moral negativo, además de suas possíveis sanções administrativas previstas. A aplicação das regras, por lo tanto, deve ocorrer dentro de um processo de transparência para as partes interessadas, que devem compartilhar o conhecimento de lo que vai ser discutido e também do que a outra parte argumentará. As instituições, por lo tanto, se rigem muito mais por os produtos que criam que propriamente por las leis que devem castigar as suas infrações, como disse Sally Falkmore, por exemplo. Estes protocolos, por isso mesmo, protegem e previnem a seus agentes de cometer infrações que podem prejudicar-lhes personal e profissionalmente. A obediência a tais protocolos é uma garantia não só de que aqueles usuários ou clientes de las instituições públicas ou privadas, sino também uma garantia de seus agentes de que atuaram corretamente, por el livro, by the book. No atuar assim, por lo tanto, é assumir calculadamente um risco, não só de fazer algo moralmente reprochável, pero que não encontrará respaldo judicial se por causalidade essa desobediência tem efeitos públicos. A vigilância constante de los agentes pretende garantizar que suas práticas sigam os protocolos recomendados e de ellos não se alejam. As rotinas assim são discutidas e explicitadas, achando-se legítimas para a obediência de los involucrados. Se aprende estes princípios normalizadores,
en la escuela, en la iglesia, en la prática de deportes, en una serie de actividades a lo largo de la formación de los ciudadanos que devem entrar em contato com esse mesmo sistema nas instituições em que vão exercer suas atividades profissionais. Ao mesmo tempo, vigem representações de que as ações de los agentes públicos, assim como de los demás cidadãos, são frutos de eleições livres dentro de um repertório limitado de possibilidades. E no caso das instituições judiciais e policiais, essa possibilidade de eleição se chama discretion, por exemplo, nos Estados Unidos. E a ella corresponde um sistema de responsabilização, de rendição de contas, e ali denominado de accountability. Assim, todos têm opções de ação, podem incluso desobedecer leis e protocolos, pero têm que rendir contas de suas ações e podem ser responsabilizados por isso. Por outro lado, esse processo de estandarização social não é sem custos. Ele é também um interminável criador de desviações, de anormalidades que afetam aqueles que, por qualquer razão, não podem adaptar-se ao padrão nem corrigir seus aparentes desvios. Alguns desses desviadores, sentindo-se inevitavelmente inadaptados e incorrigíveis, se transformam em criminais que cometem crimes múltiplos sem motivação aparente, como são os casos das matanças em las escolas dos Estados Unidos. Outros se consideram fora da lei, outlaws, por haver optado por permanecer fora das normas e, por lo tanto, podem ser sumariamente suprimidas por el Estado. Já o sistema jurídico repressivo não importa o comportamento normal, sino o comportamento infrator, que deve ser implacavelmente castigado e, no prévio ou posteriormente, corrigido. Também não há espaço aqui para negociações em la construção das regras, que se apresentam sempre como de cumprimento obrigatório. Por serem abstratas e aplicar-se em particular de maneira desigual a segmentos desiguais da sociedade, mediante a interpretação das autoridades, não estimulam a criação de protocolos protetores que viabilizem o entendimento consensualizado sobre seu significado. As regras não encontram sua legitimidade na sociedade que elas aplicam, sino em los órgãos estatais que elas criaram e que são responsáveis de sua aplicação. En el limite, essas formas de aplicação da lei se revestem com capa de mistério e secreto, e se fundamentam só na quantidade de poder disponível para a autoridade que ela interpreta e aplica. O secreto, a vigilância e o registro aqui são instrumentos de acusação, não de defesa de los involucrados. As penas, por outro lado, devem ser castigos e no processo de correção ou recuperação. Agora bem, nesse sistema, por supuesto, não há responsáveis, sim no culpables. Ante as regras abstratas de cumprimento obrigatório, não é possível predecir a forma correta de sua execução. Não há protocolos e os agentes podem simplesmente omitir-se de realizar suas atividades ou realizá-las estando sujeito a equivocar-se. E, nesse caso, seu eventual castigo suscita reações corporativas, pois qualquer poderia estar em seu lugar. É muito difícil diferenciar ações de mala fé, de errores ou de expedientes anteriormente não previsto para alcançar objetivos lícitos. A aplicação da regra, não sendo uniforme, e a ausência de protocolos retira o caráter imoral e antiético de sua desobediência e reforça uma ética corporativa entre os agentes fragilizados por la inseguridade da execução de suas funções. As explicações correntes, referentes às sociedades ditas normalizadas, dão conta de que esse sesgo jurídico repressivo se mescla progressivamente a los saberes normalizadores da sociologia, da psicologia, da biomedicina, para exercitar uma espécie de repressão normalizada extrajurídica. Sin embargo, no caso brasileiro, há vários indícios de que permanecem nossos mecanismos e estratégias repressivas no âmbito da repressão pura, seja do ponto de vista das formalidades legais, seja já do ponto de vista das sanções informais, como é o caso das matanças e dos extermínios, praticados muitas vezes por os próprios agentes do Estado.
Em muitas etnografias já concluídas e em curso, queda evidente que os agentes das instituições policiais e judiciárias estudiadas não se rigem nem por a lei, nem por as normas internas explícitas que produzem, cujas motivações resultam muitas vezes de imposições externas à instituição, mas sim por rotinas implícitas de comportamento transmitidas tradicionalmente e não explícitas para o observador casual. Se cria, desta maneira, um suposto abismo entre as regras escritas, sempre abstratas, e as práticas profissionais, que atravessa o próprio sistema de formação escolarizada de los agentes, confrontado com o saber prático. Esse saber prático, constituído a partir de uma outra teoria, que não aquela que informa os conteúdos escolarizados, por exemplo, de direitos civis, de direitos humanos, etc., a menudo estenta os agentes de culpabilidade em los casos de infrações ruidosas a leis específicas, com o fim de adaptar sua conduta a ser castigada a um certo padrão de comportamento usual, lo que implicaria em rotinizar o erro para absorvê-lo. Por isso mesmo, os agentes criam fortes malhas de lealdades corporativas verticais que podem eximir-lhes de culpa quando estão ameaçados. E, a menudo, as práticas corporativas, quando se consideram ilegais ou inadequadas, se atribuem a desvios de conduta individuais e não a rotinas implícitas que, em realidade, são dentro das corporações. Esse ethos repressivo inquisitorial, próprio das organizações brasileiras de controle, seja burocrático formal, seja policial judicial, recentemente se constituiu em assunto ordinário da média de massa. É certo que os procedimentos inquisitoriais repressivos sempre estiveram em vigência no direito processual penal em Brasil, pelos seus sujeitos sempre foram os segmentos menos favorecidos da população, seletividade bastante esperadas em países capitalistas. Sin embargo, circunstâncias diversas levaram a que esses instrumentos foram também aplicados a los segmentos superiores da sociedade brasileira, lo que causou e aún causa bastante firme, principalmente porque, aparentemente, os operadores do direito haviam naturalizado as definições de igualdade do jurista Rui Barbosa, antecitado, de que a regra da igualdade é tratar desigualmente os desiguales na medida que se desigualam. Em Brasil, fiel às tradições jurídicas de desigual trato de los acusados, não em função de los atos de los que são acusados, por em função de seu status jurídico e social, vigem privilégios processuais que afetam agentes públicos que ocupam as três esferas de governo, executivo, legislativo e judicial, sendo agraciadas com foro privilegiado em função da situação, suas prerrogativas derivadas do exercício da função pública. Essas pessoas, quando são acusadas, não podem ser julgadas por juiz singular, sino por tribunais colegiados de apelação de segundo e terceiro grado. Agora bem, os procedimentos que constituem um processo criminal se dividem em fases, a la que correspondem atuações dirigidas por membros de diferentes corporações, que utilizam diferentes e muitas vezes contraditórias lógicas em la construção da verdade judicial. Comumente, uma investigação se inicia por um inquérito policial, que é dirigida pelo delegado, um funeral do Poder Executivo, aunque se encuentre formalmente, e muito raramente, com a supervisão do Ministério Público e do juiz. A investigação policial é um procedimento administrativo obrigatório, desde que se tenha conhecimento da comissão de algum crime e, por isso mesmo, pode ter caráter explicitamente inquisitorial, é decir, registrar por escrito, com fé pública, prestada por el notário em que a delegação possui, informações obtenidas involucradas sem que estes tenham obtenidas de involucrados, sem que estes tenham conhecimento das suspeitas contra eles. Os registros policiais assim se constituem em afirmações jurídicas fidedignas que reforçam a presunção de culpa de los involucrados, seguindo entranhados dentro do processo com a indicação de los elementos que formaram
a convicção da polícia sobre sua culpabilidade. Estes registros, em forma de autos de um inquérito, são enviados ao Ministério Público, que, constatando as condições de materialidade e indícios de autoria, obrigatoriamente deve fazer a denúncia e encaminhá-la ao juiz, que la acepta ou não. Solo depois de esse procedimento é que o processo se vuelve efetivamente público e os involucrados tomam conhecimento das acusações. A partir de aí, o processo passa a desenvolver-se bajo o princípio e a lógica do contraditório público, solo interrompido pela sentença judicial. Não poucas vezes ocorre que essas verdades judiciais, construídas com lógicas diferentes, o inquisitorialidade e o contraditório, se descalifiquem umas às outras, opondo-se às corporações que las produziram, enquanto a legitimidade do resultado do processo alcançar a desejada verdade real. Essas contradições são a menudo objeto de acusação de nulidades em los processos, hechos por los acusados dotados de recursos financeiros, através de seus advogados. É evidente, por lo tanto, a diferença de procedimentos entre ocasiões em que essas várias corporações estão articuladas em uma força de tarefa de aquelas que não estão, tendo sua atuação e efetividade diferenciada, aunque em ambos os casos estão sendo desarrolladas em obediência às mesmas leis e regras processuais. E no caso de los processos que há acusados com prerrogativa de função, quando os processos não começam em primeira instância, ante o juiz singular, que é o encargado da instrução, ouvir testigos, deferir perícias, escutas telefônicas, etc., a instrução deve ser realizada pelos tribunais de segundo ou terceiro grau, tribunais de apelação, ou inclusive por el Supremo Tribunal Federal. Ocorre que estes tribunais não têm estrutura para proceder à instrução do processo e o resultado é que muitos dos crimes precream antes de ser julgados. De aí a impunidade de seus autores. Por essa lógica, em que os crimes que são escrutados são aqueles em que o ator é surpreendido em flagrante, sendo as investigações policiais muito pouco efetivas, a confissão era o principal instrumento de escrutínio da investigação. Esta confissão, especialmente quando se obtém de pessoas pertencentes a classes inferiores dessa sociedade, solia ser tradicionalmente obtenida através da tortura. Sin embargo, os segmentos superiores da sociedade quedavam imunes a esse instrumento de investigação, especialmente nos casos em que os suspeitosos tinham o foro privilegiado por prerrogativa de função. Sin embargo, um novo instrumento foi incorporado a estas investigações contemporâneas, a delação ou a colaboração premiada. Esse instituto difere do instituto tradicional da confissão judicial contemporânea, porque a confissão, está destinada formalmente a confirmar as informações já conhecidas da autoridade que conduz a investigação, seja ela a polícia ou o Ministério Público. A confissão, instrumento presente nos processos judiciais, penais, inquisitoriais de cunho tanto religioso como secular, provocava o emprego da tortura como forma legítima de produzir uma verdade judicial confiável, com a revelação do acusado não só de los atos cometidos por si mesmo, mas principalmente de suas intenções ao cometê-los. A confissão em Brasil, processualmente, se constitui incluso em um atenuante, merecedora de um prêmio em la aplicação de uma pena menor, pois conservando o mesmo nome do instituto religioso, implica não só a submissão do acusado à acusação do Estado, sino também o arrependimento del que confessa e, em consequência, sua salvação espiritual. Em contraste, no caso da acusação premiada, o prêmio é devido quando e só quando o delator apresenta informações aún desconhecidas das autoridades, que puedan levar ao descobrimento de pruebas materiais e de autoria de outros crimes cometidos e que sejam de interesse das investigações. A menudo, esse instituto se associa às práticas de negociação da verdade judicial vigentes em los Estados Unidos, referentes à negociação realizada em los processos penais, plea bargain. No
no hay, sin embargo, semejanza, pues en los Estados Unidos el proceso es un derecho constitucional del acusado, que puede desistir de él si así lo encontra ventajoso, ahorrando tiempo y recursos de ambas as partes, defensa y acusación. Así se trata de negociar por parte de la defensa la reivindicación de un proceso, allí denominado universalmente de trial by jury, y, por parte de la acusación, ofrecer a cambio el cambio en la clasificación penal que implique diminuição de pena. En Brasil, sin embargo, no solo la denuncia del Ministerio Público es obligatoria, como también es obligatoria la sumisión del acusado al curso del proceso, que não está disponível para o acusado, e é iniciativa do Estado e deve seguir todos os trâmites. Direito, só cerrando com a sentença judicial. E neste caso, não há por parte do réu nenhum direito constitucional cuja renúncia negociada permitiria cerrar o processo em virtude de seu próprio interesse, pero solamente quando assim seja o interesse do Estado, evaluado por el juiz responsável por homologar a decisão. Da delação premiada brasileira, assim, reproduz-se judicialmente as práticas da Inquisição, expressadas principalmente no título 7 do livro 2 do Regimento del Santo Ofício de 1640. O mesmo regimento consta que, quando não confessavam todo, eram considerados os réus diminutos. Assim, adotando a instrução judicial contemporânea brasileira, o secularmente eficaz instrumento inquisitorial de la obtenção de la confissão completa, penalizando-se a los acusados diminutos, ele mesmo se ha convertido em uma força que, articulando a los diversos operadores de las diferentes corporações em que se divide o sistema, polícia, Ministério Público e magistratura, logrou legitimar a credibilidade judicial da produção de los indícios em el processo. A essas circunstâncias se suma a possibilidade de decretação de prisões preventivas que acabam por estimular as delações completas, pois as mesmas se convertem na única forma que os acusados têm de obter benefícios imediatos, como sair del cárcel e recuperar sua liberdade, aunque supervisada. A lei determina que essas delações têm que ser homologadas por la magistratura, que pode ser o juiz que conduz a operação, ou pode ser o mesmo ministro, relator do processo nos tribunais superiores, para os casos de acusados que dispõem desse foro privilegiado. Sin embargo, outra consequência se deriva do uso generalizado das delações, a sujeição criminal de los delatores. Não importa se agentes públicos implicados nos crimes ou empresários de renome internacional. No sistema tradicional inquisitorial, a principal defesa é a negação da autoria, através da produção de uma versão contraditória dos fatos ou incluso de uma negação da existência de seus mesmos fatos, ou da ausência ou impropriedade de sua tipicidade penal, em função da culpa que é presumida em esse sistema. Essa presunção, como já mencionada, provém do hecho de que os indícios produzidos sigilosamente sobre os involucrados por a polícia durante as investigações da investigação policial, de caráter administrativo e conduzidas no âmbito do executivo, são validadas em notário e adquirem fé pública frente a terceiros. Assim, como nosso processo, na prática, sigue tendo caráter inquisitorial, presumindo a culpa antes da acusação formal, o acordo de la delação não exime o delator da culpa, incluso quando não se realiza a denúncia ou o perdão judicial, que se consegue de acordo com prevê a lei. Solo la confirma e legitima moralmente os procedimentos utilizados para a obtenção, enfim, da verdade real, o último objetivo do sistema. O uso da delação como defesa, además, acaba por livrar a los acusados a admitir sua culpa, hecho muito comum entre os criminais das casas populares, que chegam a identificar-se se cargou por los artículos de la lei por los quais foram condenados, como 121, homicídio, 157, roubo, 150, hurto, etc.,
pero hasta hoy raríssimo quando se trata de acusados de los segmentos superiores da sociedade, acostumbrados à sistemática descalificação das acusações criminais, seja em crímenes comuns passionais, seja nos crimes de cuello branco, eximindo-se não só das penas, como do estigma que las acompanha. Considerações finais. Apesar de los debates entre juristas, de la participação incisiva da prensa e das declarações de los inumeráveis atores involucrados, é fundamental destacar que as grandes operações são exceções que dependem de decisões políticas de las corporações involucradas, de fina articulação entre seus agentes e de ellos com os membros de las diferentes corporações involucradas em las investigações e no processo judicial, de la quantidade de recursos aplicados, que também resultam em seletividade de los casos. Não são, por lo tanto, universais nem organizadas para esse fim. A los crimes comunes sigue valendo el de siempre. Como chama a atenção Vidal, gran parte do trabalho policial se hace frente a las grandes operações com poucos recursos. Os resultados, lejos de ser exemplares, são pífios. Como constata a investigação do Ministério da Justiça, quando aponta a um número recorde de homicídios, 59.627 casos, atualizado esse ano de 2016, e também números já impressionantes de objeto de publicação anterior, de 2011, com índices de solução mínimos, em la média entre 5% e 8%, quase todos resultando de prisões em flagrante, ou da repercussão do caso nos médios e não como consequência da eficácia das investigações de rotina. O sistema de justiça penal, por lo tanto, só aciona como um sistema em casos excepcionais, em los que se evalua necessário um esforço extraordinário como uma força de trabalho. O cotidiano está formado por queixas de los usuários, por acusações mútuas entre instituições acerca de los resultados não alcançados, expressados por las lógicas diferenciadas que movem as investigações, e a fase do processo judicial contraditório, a menudo produzindo verdades jurídicas contraditórias. Também são notórios os resultados limitados das inumeráveis ações e programas com o propósito de dar conta da segurança pública e da promoção da justiça, tales como as unidades de polícia pacificadora, no marco do Estado de Rio de Janeiro, as políticas indutivas do governo federal para a formação adequada das polícias, a criação de conselhos comunitários, a justiça itinerante, juzgados especiais, centros de mediação, etc., todos com resultados tímidos e controvertidos, como demonstram inumeráveis investigações. Enfim, é em razão desse ethos inquisitorial que a sujeição criminal, sem que sejam necessárias alterações processuais, com o mero câmbio de blanco do processo criminal inquisitorial, alcança efetivamente os segmentos mais favorecidos da sociedade brasileira, sejam estes agentes públicos ou privados, dotados das prerrogativas processuais ou não. Aunque em proporções diminutas, se inverte com isso o padrão de castigo do sistema processal penal em Brasil, anteriormente dirigido quase exclusivamente para o castigo dos segmentos populares. A pequena proporção dessa reversão, sin embargo, obtiene desproporcional repercussão, observada pela forte reação em los medios à decisão do Supremo Tribunal Federal, que recentemente suspendiu a presunção de inocência tras a condena por órgão colegiado em la segunda instância, estadual ou federal, lo que acarrea a prisão de muitos de los condenados na Lava Jato. Lo que passou quase desapercebido nesse debate sobre em que nível a sentença condenatória transitada em julgado extingue a presunção da inocência, se a sentença do STF, do Supremo Tribunal Federal, ou da segunda instância, é o fato de que estatísticas do Conselho Nacional de Justiça apontam que aproximadamente el 40%, 120 mil de los 600 mil presos em Brasil, estão detenidos sem ter nenhuma sentença de primeira instância. E isso não causa nenhuma reação de revolta por la supervisão
por la supresión en la prática de su direito constitucional a la presunción de la inocencia. Ao mais que, quando essa sentença é pronunciada, o 30% de esses presos, preventivamente, não são condenados à pena privativa de liberdade ou à pena a presídio. Esses números demonstram não só a incipiente quantitativa desse movimento de castigo desencadeado contra segmentos da população não habitualmente submetidos ao processo penal brasileiro, sino também a profunda injustiça de los critérios desiguales que orientam os juízos e as representações sobre as consequências das condenas penais e o papel da administração da justiça em Brasil. En esta ocasião, é bueno recordar que estes hechos estão em consonância com o clássico texto de João Mendes de Almeida Júnior, de 1920, tantas vezes citado e muitas vezes reproduzido sem citação, que apontava a correlação necessária entre a desigualdade social e a inquisitorialidade dos procedimentos penais, foram policiais, foram judiciais. Por esta doutrina, o Estado seria o fiel de la balança de los conflitos da sociedade, definindo previamente a seu critério ou de seus agentes qual deveria ser seu tratamento jurídico ou judicial, conforme foram conflitos entre iguais ou entre desiguais, considerando seu status social e jurídico. Se mantém e se reproduz assim a tradição estatal de nosso direito público, desde a inauguração das faculdades de Direito em Brasil no século XIX, destinada a formar quadros para a administração do Estado e não para formar abogados para proteger a los cidadãos contra os abusos do Estado. Assim, as tradições jurídicas em Brasil continuam enfatizando seu papel secular de instrumentos de controle desigual da sociedade, de qual estão excluídos o Estado e seus agentes judiciais, aparentemente infundados a cambios culturais e sociais que se produzem no transcurso da nossa história. Se reafirma desta maneira a larga tradição da assimetria dessas relações, que tem como consequência o fato de que a igualdade só pode ser alcançada por la sujeição criminal de los poderosos, ao mesmo critério empregado para sujeitar a las classes populares. A subjetividade jurídica pertencia à subjetividade jurídica universal de los indivíduos, sua normalização, preço a ser pagado através de sua pertenência a uma esfera cívica em la que todos eles, indistintamente, são possuidores de um mínimo comum de direitos para compensar as desigualdades traídas pelo mercado, fundamento da ordem jurídico burguês, não se atualiza, al quando, aparentemente, a justiça está sendo hecha de maneira igualitária. Ou talvez a igualdade por la sujeição se imponga exatamente por ella sendo hecha a la brasileira. As atividades acima descritas que pretendem combater as relações impróprias e ilícitas entre funcionários públicos, contratistas e políticos, sin embargo, se concentram na aplicação de um ethos repressor e punitivo. Não alcançam, por lo tanto, sua finalidade fundamental, que seria evitar que tales comportamentos não se repitam, por lo menos em essa quantidade e intensidade no futuro. Lo que poderia ter esse efeito não se ha hecho. A regulação e explicitação de essas relações, institucionalizando-las, traindo-las à luz e contaminando o rompimento de essas regulações com conteúdo ético, que permitiria que os próprios involucrados estuvieran interessados em cumpri-las. As regras, especialmente aquelas que se dirigem ao mercado, só se cumprem se têm um conteúdo ético capaz de fazer que os involucrados se sentem propiciados por elas. Senão, são só instrumentos generadores de subterfúgios para sua violação. Muitas graças. Muchísimas gracias. ¿Escuchan? Muchísimas gracias a usted, doctor. La verdad es que una visión muy interesante a lo largo de su conferencia sobre estos modelos que señala que en Brasil se ven explicados, tanto el paralelepípedo y piramidal, el papel de la ley respecto a la desigualdad, que señala específicamente en la visión de Guy Barbosa, la represión normalizada extrajudicial, que conlleva también los procesos represivos inquisitoriales, y cómo esto hace que se distingan o que haya diferencias en la tramitación de los casos relevantes y los que no se consideran así, en todo un contexto institucional y legal que tiende principalmente a la desigualdad.
Creo que las comparaciones que hace usted del modelo I brasileño think the con el comparisons of modelo de the Estados Unidos nos Brazilian aplica model and the también US model posiblemente al caso mexicano. Y por eso me va a permitir leer will algunas help preguntas. La as a verdad es map que, como ya saben, of the estamos un Mexican poco content. retrasados en el calendario. Trataré We're a de little plantear las más posibles, unos 15 late. minutos. Y les pediría a todos los asistentes que para este panel y para los consecuentes también agreguen en sus For datos full algún correo panels, please electrónico, do algún write teléfono, your email donde pudieran address or los ponentes también phone contestarles de number. manera We can directa posterior a estas mesas. Voy a consolidar 4 preguntas que van un poco en el mismo sentido, de Sergio Lemus Calderón, de la Contraloría del Instituto Electoral de la Ciudad de México, de Fernando Sánchez Leal y de Blanca Alepo de PIR, que básicamente preguntan si nos puede contar un poco sobre estos grandes casos que se han you dado can en tell Brasil, some of these major específicamente cases that we en had Dilma in Rousseff, Brazil. pero también si nos puede decir, hablando de este caso para meterle un poco más de sustancia, cómo lograron you can consolidar una tell from a autonomía perspective, en las how fiscalías was it possible to obtain de Brasil, in cómo se the consolidó esta anti-corruption autonomía, prosecutor's office y to si desde su punto de achieve vista autonomy. en And México from hemos your transitado perspective, a un sistema donde in Mexico we have transitioned into a topic where these major changes, so just including president or governor, etc. Have we transitioned into that model, and would Brazil have a recommendation or ¿qué opina sobre el caso que se ha construido about this case, and what do you think about contra el the case that has been Básicamente la pregunta en el fondo es, constructed? estos casos importantes en Brasil, ¿cómo aplican al caso These mexicano? important y su cases in experiencia al Brazil, how do they apply Bueno, to the case of Mexico and your ¿Aló? experience? Bueno, yo en mi presentación yo intenté demostrar In que my presentation, I tried to esse prove movimento, né, that this de alcançar los reaching casos de corrupción, que es muy or reciente, cases tiene of corruption, recent una cases of característica corruption, muy específica, que has a é very specific la characteristic articulación entre The diferentes articulation instituições que of normalmente different estão institutions that are desarticuladas. normally O sistema not criminal articulated. brasileiro, enquanto sistema, não existe, porque são corporações que são autônomas e que não obedecem umas às outras, aos mesmos princípios, nem princípios de construção da verdade judicial, nem em outro ponto de vista de subordinação. Então, é uma situação excepcional e demanda recursos excepcionais, demanda investimento muito forte para que isso tenha se constituído em um histórico muito específico que constituiu a operação chamada de Lava Jato, que, na verdade, transferiu do Ministério Público Federal para os juízes a condução da operação. Houve uma modificação, sim, chamado mensalão, onde os promotores eram as estrelas, para a Lava Jato, onde o juiz era. E isso é um sistema claramente inquisitorial. E eu estou chamando atenção para o caso brasileiro, porque essas modificações anticorrupção em sistemas inquisitoriais não criam uma reação ética, porque se sentem todos perseguidos pelo sistema inquisitorial. O sistema inquisitorial é um sistema de suspeição sistemática sobre todas as pessoas. E em Brasil nós temos um sistema cartorial em que não se acredita em las coisas que a pessoa disse diante do Estado. O Estado sospecha de nós outros todo o tempo. E, por exemplo, se tenho que provar que sou eu tenho que ter um documento. Eu não posso. Não, eu sou Roberto Candelima, sou professor da universidade. Sim, mas como prova? Cadê o documento? Não, eu estou dizendo, não, que o que disse não serve. Então, essa suspeição sistemática não cria pelo contrário, cria afinidades corporativas entre as pessoas que estão se sentindo possíveis alvos da persecução penal, de maneira a que pouco se pode distinguir se são justamente perseguidas ou se não são justamente perseguidas. Essa é a forma como o processo se desenvolve, é que produz essa reação. Não é um processo transparente, não é um processo que todos estejam envolvidos e tal.
A autonomia do Ministério Público foi conseguida em 1988 pela Constituição, porque antes disso, o Ministério Público era parte do processo, era a denúncia, era a acusação. Em 1888, para cá se transformou em fiscal da lei, se diz custos legis, na expressão jurídica. E, portanto, pensa que pode selecionar os casos em que acusa e os casos em que não acusa, mas isso é contraditório. O Conselho Nacional do Ministério Público acaba de baixar uma resolução com essa afirmação, que o Ministério Público pode escolher os casos que vai processar. Mas imediatamente se entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra esta resolução, porque não está de acordo com a sistemática geral, que é de obrigação dos agentes públicos a serem aquilo que estão dito que vão ser. E, portanto, obrigar que suas seleções sejam informais. E se ela seleciona informal, eu estou sempre sujeito a punição, porque selecionei mal, porque me corrompi, ou será que não? Ou será porque cometi um erro? Ou será porque tive que achar uma solução para um caso que não estava contemplado pela lei abstrata que conosco? Então, essas circunstâncias não são percebidas por os agentes. E, embora isso pareça um pouco estranho, mas toda a ensinança do direito não ensina a refletir sobre as práticas, porque se pensa que as práticas não têm nada a ver com a lei, porque a lei é dever ser, e as práticas são aquilo que efetivamente se fazem. E se esquecem que essas práticas estão orientadas por uma teoria, só que é outra teoria, não é a teoria liberal, não é a teoria que informa o conjunto da dogmática jurídica e do ensino liberal das universidades. Quanto à questão para México, desculpe, mas eu realmente não conheço nada de México. É a segunda vez que venho, a cada outra vez 3 dias, hoje 2 dias, então vou me excusar dessa porque eu sou antropólogo, eu solamente falo sobre coisas que conosco etnograficamente ou que leí de colegas que fizeram etnografia. Nesse campo é muito difícil e não é uma boa coisa dar opiniões, porque o direito está pleno de opiniões e de autoridades. Eu não sou uma autoridade jurídica, não sou um acadêmico, estou na universidade e minha força está na etnografia, lá colocar sob descrição as práticas e discuti-las com os agentes. Temos na Universidade Federal Fluminense um curso de bacharelado em segurança pública, temos um outro curso de tecnólogo à distância para profissionais de segurança pública, que tem 2.500 alunos por o curso todo, e estamos sempre trabalhando em conjunto com esses agentes e discutindo com eles as suas práticas. Quanto ao presidente Lula, também a única coisa que teria seria uma opinião, né? Pelo que está posto pela imprensa, eu não tenho conhecimento do processo, não li o processo, pela imprensa, ele está condenado por ter se apropriado de bienes que não estão em seu nome. Isso cria uma certa discussão, porque em Brasil, como disse, os documentos são tudo. Se tienes alguma coisa, não tienes alguma coisa em tu nome, não é tuya, porque tienes que ter a escritura no cartório, não tem significativos documentos, vamos dizer, que deixa dúvidas sobre se isso é ou não é verdade. Temos que ter provas circunstanciais, declarações, etc., que estão em curso, né? Então, até hoje não foi constatada nenhuma importância em dinheiro depositar em contas no exterior, etc. Não sei se isso vai acontecer, mas até hoje não foi. Se discute apenas a apropriação indébita, digamos assim, através se acusa de ter favores, né, e por isso ter essas coisas. É o que sei da ação, mas não através de conhecimento próprio, só do que eu leio nos jornais. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ya nos da tiempo de ver muchas más preguntas. Sí quiero agradecer las preguntas que nos envía
Raúl Mejía, Edith Mercado, Ana Laura Vargas, Gabriela Arteaga, la doctora Leonor Cortés Ávila, así como Pedro Jiménez y Roberto Ramírez. Solamente voy a tratar de concentrar dos dudas que veo en las preguntas, que es sobre su opinión específicamente, y ya sin tratar de aterrizarlo a temas más de carácter político, de opinión personal, su opinión sobre la necesidad de eliminar el fuero o la inmunidad respecto de los servidores públicos electos o de los servidores públicos que tienen la característica de ser más bien de carácter político, y también el tema sobre su opinión de, además de la publicidad como principio procesal, ¿qué otro esquema funciona en el modelo de paralelepípedo para construir políticas adecuadas de combate a la corrupción? Es una pregunta muy puntual que me parece muy oportuna del doctor Raúl Mejía. Sí. Bueno, quanto ao foro, evidentemente que o fuero privilegiado é uma aberração, assim como também a prisão especial. Em Brasília existe uma instituição chamada prisão especial. Lo que quer dizer que se eu atiro em uma pessoa e uma outra pessoa também atira nessa pessoa e logramos os dois matá-la, que se eu tenho curso superior, eu vou a um lugar. E a pessoa que não tem curso superior vai a outro lugar muito pior, onde será maltratada, etc. E eu vou. E o fato criminal é o mesmo, mas o status da pessoa. E que status é esse? Curso superior, é ser religioso, é ser dirigente sindical, ser militar. Então, são profissões que adquiriram esse privilégio. É uma prisão processual, enquanto dura o processo. Quando termina o processo, teoricamente, não haveria mais distinções. Mas a verdade é que se cria, em termos de prisão, de detenção, dois sistemas de prisão em Brasil. Um para os que não têm esse privilégio e outro para os que têm, independentemente do ato de que estão sendo acusados. E o foro privilegiado é outro desdobramento desta desigualdade, porque o foro privilegiado, em princípio, seria justificável se o agente público, no desempenho de suas atividades, como presidente da República, etc., cometesse algum ato que estivesse sendo desafiado por sua atuação como agente público naquele momento. Mas não é isso que ocorre. É qualquer coisa que se o agente público mata a mulher ou bate no filho ou tal, ele tem foro privilegiado. É como se o foro não fosse da função, mas fosse da persona que está na função. E são pessoas todas que estão em cargos estatais. Quer dizer, quando está mais próximo ao Estado, então adquire-se esse privilégio, como se o Estado colorisse. E isso faz uma inversão muito complexa, porque em vez dessas pessoas que estão no Estado serem mais responsáveis, serem cobradas com mais responsabilidade, porque são agentes públicos, são cobradas com menos responsabilidade. E é uma fonte inesgotável de impunidade. E, hasta hoje, esse foro que pertence às ordenações filipinas, manuelinas e afonsinas da colônia, da metrópole portuguesa colonial, não foram abolidos em Brasil. Habla-se de aboli-los, habla-se de fazer alguma coisa. Agora mesmo houve uma discussão entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, todos queriam abolir. Que ocorreu? Nada. Está tudo como está e não se mexe nisso, porque as pessoas envolvidas se sentem prejudicadas. Quanto à publicidade, há que distinguir entre publicidade e transparência. Publicidade em Brasil, tudo é público, porque tudo é publicado. Tudo é publicado no diário oficial. Existe um jornal que publica tudo. Mas só que ninguém lê esse jornal, ninguém sabe que está escrito no jornal, ninguém tem. Nadie tem tempo de ler o jornal oficial para saber o que é, a não ser especialistas, claro. A transparência é outra coisa. A transparência é a percepção das pessoas de que estão sendo ouvidas e que estão concordando ou discordando, mas então serão vencidas nos seus argumentos ou serão acolhidas nos seus argumentos, e que, portanto, o resultado da discussão, como, por exemplo, uma discussão como essas que vão ter aqui,
né, nessa reunião, será um resultado consensual do que foi possível consensualizar. Então, transparência produz consenso. E quando você abre o Brasil em consenso, sempre pensas que o consenso vinha de cima, é um consenso imposto, de alguma maneira, não construído, porque falta aos atos públicos, especialmente aos atos do Estado, a necessidade da transparência para legitimá-los. A transparência é uma forma de legitimação dos atos, que compromete os envolvidos com o resultado das discussões. Então, este é o princípio. E, nesse sentido, por isso que na minha apresentação, que me escudo se foi muito longa, é técnica, mas é um assunto bastante complexo e não muito divulgado, hablo dos protocolos. Os protocolos são o resultado da transparência. Com o protocolo, eu sei que o que a instituição deseja que eu faça é isto. Vou ou não fazê-lo? Vou ou não, como é ético? E se tem um desvio de conduta, as tais manzanas podres, né, é porque eu quis fazer uma coisa que não está no protocolo. Tenho que responder por isso. Então, a transparência está associada à accountability, que é o tema de discussão dos senhores nesse encontro. Sem transparência, não há accountability. Com decisões obrigatórias, leis abstratas, interpretações contraditórias de diferentes autoridades sobre a legitimidade do que o agente público faz, isso aí é impossível haver a solidariedade dos agentes públicos para cumprir com as normas. Fui citado, eu fui, durante algum tempo, reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação em minha universidade, que é a Universidade Federal Fluminense. E, nessa condição, tive que assinar licitações e editais para concursos, etc., os quais eu não sei, espero que estejam bem, que estejam todos hechos por uma equipe, mas volta e meia, os organismos de controle, o Tribunal de Contas da União, Controladoria de Contas da União, a Advocacia Geral da União e outros órgãos de controle, cobra as regras que têm que ser seguidas, e que, inclusive, eu sou um acadêmico, eu não sou um contador, eu não sou, não sei se foram seguidas ou não. Então, chama-se o funcionário, não, seguir como está. Não, mas não é assim que se segue. Se segue desta maneira. Mas eu não sabia, você sabia? Não sabia. Então, agora, o responsável sou eu. Eu sou o responsável. Se acontece alguma coisa, eu serei a pessoa que vai ser acionada criminalmente ou administrativamente. Então, esse jogo que não tem transparência nenhuma na minha opinião, é o ponto principal. E ele está profundamente ligado ao que eu estou chamando de ethos inquisitorial, que o segredo de Estado protege as pessoas. E não é a transparência que protege as pessoas, é o segredo de Estado. Então, eu tenho um protetor que sabe coisas que eu não sei sobre mim mesmo e que vai me proteger ou não, ou vai me punir. E então vocês vão ficar sabendo disso depois. Desculpe, mas seria a minha contribuição, pequena contribuição para essa discussão. Muchísimas gracias. La verdad es que un debate sumamente interesante, un debate en el que la Red por la Rendición de Cuentas y las instituciones que participamos en este seminario hemos estado durante los últimos 6 años, un debate entre la transparencia como un habilitador de la corrupción, del combate a la corrupción, de la participación ciudadana y de la necesidad de una rendición de cuentas mucho más profunda por parte de las autoridades. Pues muchísimas gracias, doctor. Con esto daríamos por concluido esta sesión y les pediría que le diéramos un fuerte aplauso.